Olá, gente querida do canal Teologia em Foco. Estou convidando você para acompanhar agora a nossa conferência escatológica. E os nossos professores são... Antes de você acompanhar essa conferência, se inscreva no canal, participe com a gente, deixe o seu comentário e o seu joinha. Nós estamos iniciando mais uma edição do canal Teologia em Foco. E nós queremos com muita alegria saudar a todos que estão acompanhando pelo Brasil afora, em especial os nossos líderes, nossos pastores, que estão participando desse momento tão especial, quando nós estamos numa conferência escatológica. Não falaremos aqui coisas tão inusitadas, tão difíceis de compreensão, mas abordaremos aqui alguns pontos principais no livro de Daniel. Então hoje nós estamos focando aqui o capítulo 7 e o capítulo 8 do livro de Daniel. Faz jus ao momento que estamos vivendo, o tempo, esse período tão turbulento que o mundo está passando, não só o Brasil, mas todo o planeta Terra está vivendo esse momento agonizante, angustiante, mas nós estamos confiados em Deus e estamos esperando no Senhor. Com muita alegria nós queremos iniciar aqui as apresentações dos nossos participantes, e eu vou começar aqui pelo senhor presidente da nossa convenção, da Convenção do Estado do Paraná, nossa CIADEP, e naturalmente vice-presidente da CGADB e pastor-presidente da Assembleia de Deus em Umuarama. Pastor Percy, que alegria ter o senhor nesse momento com a gente. Uma alegria poder estar aqui nesta tarde, participando deste ato muito importante. E nós seguimos em frente. É natural que o nosso momento aqui vai ser bastante resumido a cada falante, cada um deles vão fazer parte de uma pergunta. Em virtude do número de perguntas e a exiguidade do tempo, nós estaremos aqui controlando os horários aqui. Está conosco também o pastor Nivaldo, presidente da Assembleia de Deus em Mariluz, é o nosso também coordenador da 9ª região eclesiástica, da nossa gloriosa CIADEP, da nossa convenção do Estado do Paraná. Pastor Nivaldo, que alegria ter o senhor, a paz do Senhor. Esta conferência escatológica aqui na cidade de Ivaté, juntamente com o pastor Percy, os nobres companheiros, para esse momento de aprendizado da palavra de Deus. E aqui com a gente, à minha esquerda, está o pastor Gilberto Zambotti, meu amigo também, que é presidente da Assembleia de Deus na cidade gaúcha. Senhor pastor Gessé, a paz do Senhor a você que está nos assistindo através dessa live. Deus, com certeza, nesta tarde vai trazer um pouco mais de instrução, de conhecimento para a nossa vida espiritual. E eu glorifico a Deus pela oportunidade, pastor Gessé, de poder fazer parte aqui dessa conferência. Meus queridos amigos de todo o Brasil, de todos os estados do nosso país, e os que estão fora em outras nações, como a gente tem muita gente acompanhando, lá da Inglaterra, em Londres, lá de Portugal, Lisboa, Deus abençoe vocês aí, também lá de Barcelona, lá da região de Reus, todos os pastores que estão no exterior acompanhando com a gente, nosso carinho, nosso abraço, pela participação de vocês aqui com a gente nesta conferência, em mais uma edição do Teologia em Foco. E nós vamos iniciar aqui a nossa fala. É natural que vocês vão ver os pastores mexendo com o telefone aqui, mas eles não estão brincando com o telefone não, eles estão olhando aqui as participações, algumas perguntas que podem surgir, e você que quer sugerir fazer alguma pergunta ou sugerir alguma orientação,
nos ajude, pode escrever aí, eles estão atentos aí, vão fazer os bilhetinhos para a gente aí, vão passando e nós vamos fazendo aí na medida do possível. Bem, vamos lá, vamos entrar diretamente no capítulo 7 de Daniel. Eu quero fazer algumas considerações aqui, antes de passar aqui para as perguntas e análise de alguns pastores do Brasil. Quero saudar aí o pastor Ciro Sanches, que está participando com a gente, também o pastor Gilvan Rodrigues, lá de Vitória, Estado do Espírito Santo, grandes ensinadores, pastor Ciro Sanches, que é um grande escritor. Quero saudar também o pastor Daniel, lá em Santa Maria do Jitibá, na região da Serra, no Espírito Santo. Deus abençoe vocês aí com a gente nesse momento especial. Ao pastor Elianai Cabral, que estará entrando também aqui, espero que não dê problema na transmissão, estará entrando ao vivo aqui com a gente, é o nosso consultor teológico da CPAD, falei com ele agora há pouco, está em stand-by lá também, e com certeza, se conseguirmos fazer a linha, vai ser uma bênção a participação dele também. Há outros pastores que estão participando com a gente, o pastor Roberto, uma autoridade em escatologia, pastor Roberto Carvalho, que está lá em Goiânia e está acompanhando com a gente, daqui a pouco estará falando com a gente. Bem, vamos fazer aqui uma introdução no capítulo 7 e depois estaremos entrando no assunto propriamente dito. Do capítulo 7 ao capítulo 12 de Daniel é tido como o segundo livro, é a parte de revelações do livro de Daniel. E outra coisa que precisava prestar bem atenção é que o livro de Daniel, o capítulo 7 até o 12, é muito correlato com Apocalipse. Principalmente quando você faz uma analogia entre o capítulo 7 e o capítulo 13 de Apocalipse, você vai ver que, apesar da distância de tempo, Daniel está lá profetizando em 557 a.C. E aí você vai ver João já no primeiro século depois de Cristo. E você vai ver que eles têm a mesma fala, é simétrico o que eles falam. E é um negócio encantador observar essa simetria que há entre o profeta Daniel e o apóstolo João, visionário da ilha de Pátimo. E a gente precisa pensar um pouquinho nesses pontos, né? Estas visões, elas estão totalmente correlatas uma com a outra. E aqui o foco principal aqui do nosso assunto hoje trata dos 4 animais que aparecem em Daniel. E naturalmente vai aparecer lá em Apocalipse, combinando lá com a besta, o terrível animal que o profeta Daniel vê. Vamos pensar um pouquinho sobre essas linhas de interpretações escatológicas. Por exemplo, os historicistas. O historicista, quando lê esses textos, muitos deles compensa a interpretação desses assuntos do ponto de vista histórico, né? Isso aconteceu, esse fato já aconteceu. Como é o caso da besta que aparece em Apocalipse e Daniel, os historicistas vai dizer de forma diferente, né? Vai dizer que isso aconteceu na queda de Roma. Esse é um exemplo dos historicistas. Mas vamos à sequência aí você vai ver aí que vocês têm os preteristas, que acham que tudo ficou no passado e na verdade, nem depende do contexto histórico. E aí temos os futuristas. Aí vocês podem perguntar, todos nós aqui, e nós, onde ficamos, né? Nós fazemos uma correlação da escatologia no cumprimento dos fatos históricos e futurísticos. Então essa deve ser uma análise que precisa ser bem observada. Outro ponto de interpretação em relação à dispensação da graça são os pontos que falam da grande tribulação. Existem aqueles estudiosos que crêem que Jesus voltará a buscar a igreja na chegada da grande tribulação. Esses são pré-tribulacionistas. Como está aí na tela, esses são pré-tribulacionistas. Acreditam que Jesus voltará aí no princípio das dores, como diz em Mateus 24. Então, essa é uma forma de pensarmos, de acreditarmos, de interpretar. E existem os meso-tribulacionistas. Os mesos é aqueles que acreditam que Jesus virá. O arrebatamento da igreja pode acontecer no período da grande tribulação. Então, aí todos nós aqui podemos depois dar aqui nossos pontos de vista em relação a isso. E existem os
pós-tribulacionistas, aqueles que acreditam que Jesus virá no final da grande tribulação, que na verdade, na nossa interpretação, é a segunda vinda de Cristo, na segunda fase para Israel. Aí temos também, em relação à segunda vinda de Cristo, os pré-milenistas, né? Acreditam que Jesus vem buscar a igreja, vai ser arrebatada e o milênio acontece. E esses creem que o milênio é literal e que começa com a vinda de Cristo. E aí existem os amilenistas, aqueles que não creem que vai ter milênio. Então você que está participando com a gente aí, se desejar fazer alguma pergunta nesse contexto, qualquer um dos pastores aqui pode nos auxiliar lendo aí e dando, quem sabe, aí as suas interpretações, até mesmo pastores que estão acompanhando à distância. E aí nós vamos ver a parte histórica, rapidinho aqui. Vocês estão vendo aí Daniel capítulo 2, vocês vão ver que ele é a mesma passagem entre Daniel capítulo 2 e capítulo 7, porque o profeta, o rei Nabucodonosor, ele tem a visão e ele vê uma estátua que está dividida em 4 partes: ouro, bronze, ferro e barro. Aí se você for no capítulo 7, você vai ver os animais: o leão, o urso, o leopardo alado aí com 4 cabeças e asas de águia, e a besta fera que aparece em 4º lugar. Ou seja, o mesmo capítulo retrata o mesmo assunto. Bom, do ponto de vista histórico, para os historicistas, a questão dos 10 chifres acreditam que aconteceu com a queda de Roma, como foi a queda de Roma pelos vândalos, no caso aqui os álamos, os alemães, os suevos. Eu vou fazer mais claro aqui, seria nos nomes atuais, seria a Alemanha, a França, a Suíça, os vândalos, que é extinto, né, no período de 406, foi o período que eles participaram da queda de Roma, os suevos, que são os portugueses, os visigodos, que é a Espanha, os saxões, que é a Inglaterra, os ostrogodos, que é um povo extinto, né, que se extinguiu no arranjo dos novos meios de nações, e a Itália, e também os Hércules, que é extinto. As primeiras perguntas, e eu quero reservar um momento aqui especial para a gente pedir aqui ao pastor Percy, que nos faz assim uma análise da situação que estamos vivendo. É um dos pontos importantes que a gente quer ouvir aqui. Será que esses acontecimentos que estamos vivendo hoje estão relacionados com o fim dos tempos, estão relacionados com a volta de Cristo, ou a igreja daqui para frente ela vai ter um outro patamar, não será mais a mesma? Vamos ver o que cada um dos nossos colegas aqui pensam. A primeira pergunta, a pergunta de número 1, que acredito que está ali com o Éder, e o Éder tem a palavra aí para fazer a sua pergunta, a sua participação. Logo assim que o Éder terminar de falar, nós vamos ouvir a palavra do pastor Gilvan, lá da cidade de Vitória, Espírito Santo, que ele traz aí uma fala sobre esse período. Pastor Éder. Eu vou ler o texto, Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim, ó: E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu e como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio e domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então a pergunta é essa, né? O profeta Daniel, ele vê o filho do homem vindo nas nuvens, e esse episódio refere-se a Jesus vindo para o arrebatamento, que seria arrebatar a igreja, ou então a sua vinda em glória para Israel, né? Qual evento significa? São 2 pontos que precisa prestar bastante atenção. Inclusive o capítulo 24 de Mateus é um capítulo que confunde muita gente. Quando você lê o capítulo 24, ele está focando Israel. Lógico que de forma indireta está falando também a igreja. Mas o capítulo 24 de Mateus, ele foca a nação de Israel. E é natural que nós temos 2 episódios. O episódio do arrebatamento da igreja, esse é
Paulo diz que é um mistério, né? Os crentes vão ser arrebatados de forma abrupta que o mundo vai sofrer aquele estalo e pum, foi embora. Agora, a vinda do Filho do Homem em glória é um outro episódio, precisa ficar bastante claro que a nação de Israel vai ver esse momento. E aí sim, ele vai chegar no Monte das Oliveiras, porque lá em Mateus capítulo 24, lá diz como o relâmpago sai do ocidente, demonstra o ocidente. Todos nós percebemos o relâmpago, todos nós vemos o relâmpago. Em seguida do relâmpago vem o trovão. Então é fato que não é algo oculto, é algo visível, o mundo vai ver. Então essa passagem aí, no meu ponto de vista, tem a ver com a descida de Israel para remir, de Jesus para remir Israel no momento da grande tribulação. Perfeito. É só para dividir bem, ficar bem claro na nossa mente, né? O que é arrebatamento e o que é a descida de Jesus em glória para Israel, né? São eventos diferentes, né, pastor? Inclusive, nós temos um vídeo que está no Facebook, está chegando deve estar beirando 60 mil visualizações, que nós estamos falando sobre o capítulo 24 de Mateus, e a gente faz exatamente essa diferença, que as pessoas confundem quando Jesus diz assim, olha, quem estiver nas aldeias, na roça, quem estiver no campo, não volte para a aldeia, a cidade, para buscar alguma coisa, fuja. Quem estiver no telhado, não desça para pegar nada, vai embora. Isso não encaixa com a igreja, porque a igreja, ela não é avisada dessa forma. A igreja é avisada no sentido de esperar por amor. Então, é um mistério, é um segredo entre Cristo e a igreja. Mas para Israel, Jesus avisa sim. No momento, é mais ou menos como Jesus estivesse dizendo assim, olha o seguinte, está vindo aí os inimigos do anticristo, as nações confederadas do anticristo, vai acabar com a nação de Israel, vocês fujam. E é no momento que Jesus desce para remir Israel. Então, isso precisa ficar bem claro para a gente, para fazer distinção. Agora, a pergunta é, o texto serve para despertar a igreja? Claro que serve. Paralelamente, a gente pode parafrasear isto no sentido de alerta, né? Porque assim como Deus está alertando o povo de Israel do tempo difícil e sombrio, né, visto por Jeremias e tantos outros profetas, Jesus está alertando nesse caso aqui também a igreja, sabendo que se isso vai acontecer com a nação de Israel, nossa saída da terra será antes, né? Até mesmo respondendo à pergunta, a segunda fase da pergunta, se iria ter um julgamento, e é notório que assim que Jesus desce no Monte das Oliveiras, é impetrado então o julgamento no chamado trono de glória, que é o julgamento das nações. Esse julgamento não se trata de salvação de ninguém, se trata de organização do planeta Terra no sentido de habitação das nações, que será medido e passado debaixo do cajado de Jesus. Mesmo porque muitas pessoas até perguntam, confundem o trono, o grande trono branco, né, com o tribunal de Cristo. Então é bom lembrar que isso aí. Tribunal de Cristo é julgamento de galardão para a igreja. Aí tem a ver com a igreja. No tribunal não haverá condenação no tribunal de Cristo. Trono de glória tem a ver com o julgamento das nações para a habitação do milênio. Trono branco será 1000 anos depois do arrebatamento da igreja, que será o julgamento final, né? Na verdade são 7 julgamentos que a gente precisa estudar sobre eles. Vamos seguir em frente aí e vamos ouvir aí a palavra do pastor Gilvan, a cidade de Vitória, Espírito Santo. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Gilvan, de Vitória, estado do Espírito Santo. É uma alegria, satisfação poder cooperar na página Teologia em Foco do nosso amigo pastor Gessé, aí do estado do Paraná. E pena que o tempo é pouco para falar de uma riqueza e de uma grandeza tão grande do capítulo 7 do livro do profeta Daniel. Nesse capítulo 7 ele só tem 28 versículos, mas numa riqueza de detalhe tremendo. O profeta Daniel, no capítulo 7, ele tem uma visão de 4 animais que representam 4 grandes impérios mundiais. O primeiro animal que ele vê nesta visão é um leão com asa de águia, representado pelo grande império babilônico. Depois ele vê um animal, um urso
que é o segundo animal desta visão, que representa o Império Medo-Pérsia, que vence o Império Babilônico e se torna um grande império, chamado Império Medo-Pérsia. O terceiro animal que ele vê é o leão pardo, com 4 asas e 4 cabeças, representada exatamente pelo Império Grego, na pessoa do seu grande comandante Alexandre o Grande, que começou com 27 anos e com 33 já tinha conquistado o mundo de então. Segundo historiadores, esse Alexandre com 27 anos, e quando completou 33, um representante dele, um assessor, pergunta, e vendo ele chorando, pergunta a ele: por que chora, comandante? Ele diz: choro porque não tenho mais nada para conquistar. O mundo todo se curvou aos meus pés. E por último, ele tem uma visão do quarto animal, com dente de ferro e 10 cabeças. E ele não descreve que animal era esse, que ele chama o animal espantoso, representado pela grande Babilônia. Muito bem, a fala do pastor Gilvan, ele fala da visão histórica, dos acontecimentos históricos. Quando a gente quer sair agora do historicismo aí e lançar luz nestas visões de Daniel, até mesmo do sentido futuro, a gente vai observar as características desses animais. Todos eles têm características felinas, são animais terríveis. E todos eles carregam, como se eu carrego a gênese da maldade, que vai culminar no quarto animal. Nós vamos falar mais sobre isso lá na frente, mas vamos aí, Genivaldo, pastor Genivaldo aí, a sua ponderação, sua pergunta. Muito bem, pastor Gessé. A minha pergunta está no capítulo de número 8, e eu vou ler aqui os versículos, né, para que assim possam entender a pergunta que eu vou estar fazendo. O capítulo 8 contém 27 versículos. Esse capítulo vai falar sobre a visão de um carneiro e de um bode, e o versículo que eu quero ler é o versículo de número 16, aonde diz assim a palavra de Deus: eu ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. O versículo 20 também diz: aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia. Versículo 22: o ter sido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Então, pastor Gessé e pastores, amigos que estão nos acompanhando por esta live, nós sabemos muito bem que os impérios representados pelo bode peludo e pelo carneiro são a Grécia, né? E também o próprio texto já dá essa interpretação. Exatamente. Né? O próprio livro de Daniel já dá essa interpretação. Sim, isso é muito claro. Mas a pergunta esse chifre que aparece aí na testa do bode, o que ele representa? Quem é que representa esse chifre? Qual personagem na história? Né? Essa é a pergunta. Meus irmãos, pela ordem das perguntas aqui, eu não percebi, a pergunta do Genivaldo estaria além do capítulo 7. Deixa eu voltar aqui na pergunta do pastor Daniel, da cidade de Santa Maria do Jetibá, e nós vamos voltar depois na pergunta aqui do pastor Genivaldo, porque essa questão do bode e do carneiro aqui é outro negócio que dá um nó na cabeça de muita gente que lê. É um texto complexo, mas é importante lembrar que historicamente está correlacionando com a mesma história dos 4 animais. Esse chifre notável que aparece na testa do bode tem a ver com o seu líder, com Alexandre. Alexandre, ele foi prematuro, ele teve sucesso muito cedo e morreu cedo. Ele morreu na idade de Cristo, e ele foi esse chifre notável que aparece na testa do bode. Mas uma coisa interessante, enigmática nesse bode, que esse chifre é quebrado. E aí aparece um chifre pequeno, muito parecido também com o futuro escatológico, que aparece o chifre pequeno, que é o anticristo, que vai aparecer na besta de 10 chifres. Então, esse bode aqui,
ele é muito representativo na história, mas historicamente se trata do confronto entre o rei da Grécia, ou seja, a Grécia com o Medo-Persa. É um confronto entre esses reis. E é quando ele derruba o carneiro e triunfa, né? Naturalmente, o Império Grego cresce. Mais à frente ele vai aparecer com 4 cabeças, né? E também é a mesma visão anterior, que vai aparecer lá como o reino da Grécia é dividido em 4 generais depois da morte de Alexandre. Isso é um assunto interessante para a gente analisar, né? Quando Alexandre morre, o reino da Grécia se divide em 4 lugares, né? Então vocês vão ver que o Egito faz parte de enfim, é dividido em regiões geográficas, e os generais que seguiram o governo depois de Alexandre, que vão seguir aí o governo da Grécia até que cai nas mãos de Roma. Mas vamos ouvir aí a pergunta também do pastor Daniel, ele que é lá da cidade de Santa Maria do Jitibá, ele está participando com a gente. Vamos ver aí o que diz o pastor Daniel. É também um grande ensinador, era para ser o capelão das forças, da Força Naval aí, e perdeu por causa da idade, né? A doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo, meu querido amigo pastor Gessé. Que prazer poder participar do programa Teologia em Foco e junto com demais pastores de todo o Brasil comentar do assunto em pauta de hoje, que é as visões de Daniel, do capítulo 7 ao capítulo de número 9. Pastor Gessé, eu gostaria de tecer aqui um rápido comentário e deixar também uma pergunta. Os eventos, as visões de Daniel, do capítulo 7 em diante, elas vão acontecer, na verdade, de ordem cronológica, entre o capítulo 4 e capítulo 5. Porque a Bíblia diz aqui em Daniel 7:1 que foi no primeiro ano do rei Belsazar. Então, de forma curiosa, os acontecimentos aqui, na ordem cronológica, é entre o capítulo 4 e o capítulo 5. Mas, enfim, no versículo 2, a Bíblia vai dizer que Daniel ele está olhando na visão noturna e ele viu 4 ventos do céu que estavam soprando, estavam combatendo contra o grande mar, ou no grande mar, e logo após surgiram 4 animais, emergiram do mar 4 animais, 3 eram reconhecidos e 1 era irreconhecível. A pergunta aqui não em sentido de capciosidade, mas para enriquecer o tema abrangente, o tema em discussão. Pastor Gessé, o que seria esses 4 ventos dos céus que estão soprando em grande força contra esse grande mar, o que representaria também o grande mar? Então deixo essa pergunta para enriquecimento desse tema, desejando a todos os pastores a doce paz do Senhor Jesus e a todos os que estão participando agora nesse momento do Teologia em Foco, que Deus abençoe você por estar aprendendo a palavra de Deus com os comentários do nosso amigo pastor Gessé. E aí, pastor Nivaldo? Vai responder ali a pergunta dele. Ele quer saber sobre os 4 ventos, né? Quem são esses 4 ventos, hein, pastor Gilberto? E ele faz 2 perguntas ali, né? Quais são esses 4 ventos e esse grande mar, né? Mas vamos lá. Eu vou dar aqui a minha resposta, se os senhores quiserem interagir com a pergunta dele. Bem, os 4 ventos aqui é a mesma simbologia que está lá em Apocalipse. Lá em Apocalipse vai aparecer os anjos que seguram os 4 ventos do céu, no planeta, e não deixa que nada aconteça até que os 144 mil sejam selados, que é os judeus específicos do contexto religioso de Israel e para o reino milenial. Então os mesmos ventos que sopram ali na visão de Daniel é a mesma de Apocalipse, e ventos ali tem a ver com os tratados. Tem a ver com os tratados das nações, dos governantes, dos movimentos da ONU, por exemplo. A ONU representa muito esses ventos, né? Os tratados da ONU tem muito a ver com as decisões do mundo, né? Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo um período de interferência terrível da ONU. Então, o que acontece nessa visão? Diz assim: falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no grande mar.
Então é o seguinte, o grande mar aí é as nações. Sempre a Bíblia traz essa linguagem figurada, mostrando o grande mar. Pode ver que a besta que sai do mar, né? A segunda besta, enfim, sai do mar. O Daniel vê também a sua visão relacionada ao mar. Mar aqui não tem nada a ver com mar no sentido literal. Mar aqui é no sentido de nações. Os ventos que sopram são os tratados, as guerras, os conflitos, né? Os tratados da ONU, os tratados das nações. Agora, por exemplo, nos nossos dias está aí um vento terrível soprando no planeta Terra. Quem dos senhores já não ouviu aí sobre a proposta do presidente da França aí, da União de 10 Nações aí, para compor um exército poderoso no mundo europeu? Quem de vocês não ouviram ainda sobre o Pacto Global? Já ouviu sobre o Pacto Global? Ouvi falar alguma coisa. O Pacto Global é uma espécie de vento que sopra, né? Então respondendo à pergunta do pastor Daniel, esta é a pergunta. Mas nós vamos engrossar esse caldo aí com a fala do pastor Ciro Zibordi. Quero saudar nossos queridos irmãos com a paz do Senhor. É uma grande alegria poder me dirigir aos irmãos e participar desta maravilhosa conferência escatológica sobre as visões de Daniel, capítulos 7 a 9. Eu quero saudar aí especialmente nosso querido pastor Gessé Luiz Rosa, nosso amigo, mas também nosso querido pastor Percy Fontoura, nosso pastor Elianai Cabral, pastor Álvaro Além Sanches, pastor Roberto de Carvalho, pastor Eliel Gabi, amigos que estão aí participando, vários pastores. É uma alegria poder, aqui desde Niterói, no Rio de Janeiro, me dirigir aos irmãos também, para aqui apresentar uma modesta contribuição nesta conferência escatológica que está sendo transmitida aí pela nossa rádio Cidade FM 97.9 e nossa querida igreja de Ivaté, Paraná, pastoreada pelo nosso amigo pastor Gessé Rosa. Amigos que estão aí participando, vários pastores. A pergunta que o pastor Gessé me fez não é fácil de responder assim de uma maneira sintética, mas eu vou procurar aqui na medida do possível responder os períodos que compõem estas 70 semanas de Daniel. É importante ler o texto, não é, para a gente ter poder de síntese. Em Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27, você tem logo de início uma resposta importante, que você percebe que estas semanas elas não estão determinadas para a igreja ou para o mundo gentílico de maneira geral. Claro que os gentios vão sofrer as consequências desse período tribulacional, mas observe aqui, ó, o período tribulacional que eu aqui me refiro já são os 7 anos finais, não é? Ou seja, desses 490 anos que formam essas 70 semanas, porque aqui são 70 semanas de anos. Alguém às vezes tenta dizer que é de dias, mas não tem como. Quando se menciona, por exemplo, a última semana, diz que o anticristo vai fazer um pacto por uma semana. Veja, um líder mundial fazendo um pacto com nações por uma semana. Imagina o Trump hoje, por exemplo, dizendo, olha, vamos fazer um pacto aí por apenas 7 dias. Não, aqui evidentemente o texto bíblico original, aliás, não diz semanas, né? Diz setes. Então a gente sabe aqui, lá em Levítico se mencionam também semanas de anos. Isso não é nenhuma novidade para nós, não é? Mas olha aqui, ó, Daniel 9:24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. São profecias alusivas a essas 70 semanas. Essas semanas estão divididas então em 3 grupos, 3 períodos. Quais são eles? A partir do versículo 25 a gente tem a pormenorização disso. Versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem. Aqui é uma referência à ordem de Artaxerxes, lá no ano 445
ou seja, cerca de 450 anos mais ou menos antes de Cristo, o rei Artaxerxes, então, ele deu uma ordem. Então aqui diz, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Aqui, embora não haja a definição dos dois períodos, aqui você tem dois períodos. Claro que o texto no original é mais claro quanto a isso. Então veja, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias. Aqui tem dois períodos, porque um período é desde a ordem, desde a saída da ordem até a restauração e edificação de Jerusalém. Aí é um período de, aqui segundo se menciona, 7 semanas, ou seja, 49 anos. Aí depois, a partir do momento em que o templo foi reedificado até ao Messias, o Messias aqui é Cristo, o príncipe com P maiúsculo, são mais 62 semanas, 434 anos, perfazendo aí, claro, já 69 semanas, que são 62 mais 7. Então, da ordem para restaurar o templo até a sua conclusão, 7 semanas, 49 anos. Da sua conclusão, a conclusão da obra, até o Messias, ou seja, até a chegada de Cristo, já são aí então 434 anos, perfazendo 483 anos. Aí o Messias será tirado. Vamos continuar a leitura aqui para concluir. Versículo 26. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias. Ou seja, aqui é uma alusão à morte, ressurreição e ascensão de Cristo. E não será mais. E o povo do príncipe, agora um príncipe com P minúsculo, não é o príncipe Jesus, que é o com P maiúsculo. Esse príncipe com P minúsculo, aqui é uma alusão ao povo do príncipe, é Roma. Roma que será a base também para o surgimento do anticristo. Claro que o Império Romano não existe mais na prática, mas ele lançou aí, de Roma vieram várias nações que vão também posteriormente formar a base do Império Anticristão. Primeiro período das 70 semanas de Daniel, 7 semanas, 49 anos, desde a saída da ordem até a conclusão do templo, 49 anos. Depois desse período que terminou a obra até o Messias, já são mais 434 anos, perfazendo 483 anos. Faltaram 7. Onde estão esses 7? Se você estudar Daniel com cuidado, você vai ver lá no fim do capítulo 12, Deus falou para Daniel, Daniel, sela que isso é para o tempo do fim. Que ali é uma alusão à profecia do abominável da desolação, que aparece 3 vezes em Daniel. Em Daniel 9, aqui nesse texto que estamos lendo, Daniel 11, 30 e 31 e Daniel 12. O texto de Daniel 11, 30 e 31 já se cumpriu no período interbíblico, quando Antíoco IV, conhecido como Epifânio, entrou no templo, colocou uma estátua de Zeus, ele profanou o templo sacrificando porcos. E Jesus, então, lá no capítulo 24 de Mateus, ele alude a essa profecia de Daniel, dizendo, olha, quem lê entenda. Por quê? Porque já se cumpriu no período interbíblico, no 2º século antes de Cristo, quando Antíoco Epifânio entrou no templo e ofereceu e colocou lá uma estátua de Zeus. Isso já se cumpriu. Só que aquilo, na verdade, não foi o cumprimento final. Aquilo foi uma amostra do que vai acontecer na grande tribulação. Porque os 7 anos finais das 70 semanas de Daniel, a última semana, está reservada para o tempo do fim. Lucas 21 e 24 mostra que houve um parêntese, e nós estamos nesse parêntese, é o tempo dos gentios. Ali também Daniel deixa claro que Deus falou sela que é para o tempo do fim. Bem, o pastor Ciro vai fechar esse assunto lembrando que a 70ª semana, a última semana de Daniel, é a semana que está por vir, chamado de período tribulacionista, período da grande tribulação. Que riqueza participar desse momento aí com o pastor Ciro. Muito obrigado, pastor Ciro, Deus abençoe o senhor pela sua participação.